Boa tarde a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão de julgamento da Corte Eleitoral Goiana. Aviso, ficam adiados os processos sob o número 1, 5, 6, 7 e 8. O de número 10 será retirado de pauta. 1, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 8. Chamo o número 2 da pauta, recurso criminal eleitoral de Caldas Novas, relatoria desembargador Rodrigo Brustolin, revisão desembargador Laudo Natel, recorrente Flávio de Paula Canedo, advogados Heitor Simão Fonseca Pedroso e outros, recorrido Carlos Eduardo Belelli, advogada Ana Carolina Ramos Demir, recorrida Valéria Teles Mendes, eu vou fazer uma alteração aqui. É o 3, recurso eleitoral de Maurilândia, relatoria do desembargador Marcos Cida, recorrente Weider Vieira de Jesus, Júnior Miguel dos Santos, advogados Colemar José de Moura, Filho e outros, recorrido Ministério Público Eleitoral, terceiro interessado Roseni Barbosa de Oliveira Araújo, advogados Álvaro César Cavalcante Silva e outros. Requerimento de sustentação oral, Dr. Henrique Magalhães Silva Jacinto e Dr. Colemar José de Moura Filho acordaram a divisão de tempo. Passa a palavra, então, para o Dr. Henrique Magalhães Silva Jacinto. Muito boa tarde, Excelência. Cumprimento inicialmente o presidente dessa corte, Ivo Fávoro, cumprimento do desembargador eleitoral, relator Marques Cida, cumprimento representante da Procuradoria Regional Eleitoral, serventuários, colegas advogados. Caberá a mim aqui, inicialmente, falar sobre as nulidades identificadas neste feito e ao Dr. Colemar entrará ao mérito da demanda. Trata-se, então, aqui, Excelências, de recurso eleitoral manejado em face de sentença do município de Maurilândia em representação por captação ilícita movida em face do vereador Júnior Miguel em face do cidadão Weider, em que foram julgados procedentes os pedidos para, então, cassar o diploma do vereador Júnior Miguel e decretar inelegibilidade e multa de Weider e Júnior Miguel. Pois bem, primeira nulidade que eu gostaria da atenção desta corte. Nós levantamos cesseamento de direito de defesa. Nós realizamos audiência, Excelências, e no final da oitiva da testemunha Gilvanir, o Dr. Colemar indagou a representante do Ministério Público na ocasião da audiência se ela teria, no dia, diligenciado o município de Maurilândia e ido em loco na casa do Júnior Miguel, na casa do pai do Weider, locais em que a própria acusação, o Ministério Público acusa ser o lugar da prática da captação ilícita. E ela, na ocasião, falou que sim, foi, esteve presente lá, e lá nada identificou de irregular naquela ocasião. Para nosso espanto, esse trecho da audiência foi suprimido. Não existe nos autos. A gente consta da mídia da audiência, esse trecho simplesmente não existe. Este trecho e mais outros 3 trechos, dentre eles, a contradita de uma das testemunhas, onde a gente arguiu a incapacidade relativa. Então, diante desses aspectos identificados, ainda lá no juízo ACO, nós então opusemos embargos declaratórios, ressaltando a nulidade, afronta o direito de defesa do recorrente. E naquela ocasião, o juiz deixou de enfrentar, alegando que havia preclusão da matéria. Por isso, nós estamos pedindo socorro dessa corte para que enfrente, então, esta alegado direito de defesa violado, já que nós não temos a íntegra das mídias disponibilizadas nos autos. Pedimos, então, cassação da sentença para que retorno, para que, então, o juízo ACO faça juntar da mídia inteira, para que a gente possa exercer o direito de defesa. Caso contrário,
então, que não possa ser juntada à mídia que refaça o ato da assentada, ou então, alternativamente, em petição que a gente juntou nessa data, colocamos a possibilidade desse tribunal diligenciar aquela zona eleitoral e então indagar aquele juízo porque que não consta a mídia integral nos autos. A segunda unidade que nós vamos enfrentar e trazemos a essa corte é com relação à aplicação do efeito derivativo das provas ilícitas. Pois bem, excelência, essa representação captação ilícita, ela advém de uma denúncia anônima que tem como provas 11 áudios em gravações ambientais, que essa corte, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, já reiterou sua jurisprudência no sentido de ser espécies de provas ilícitas. Pois bem, esta corte, no brilhante voto vista do desembargador eleitoral Márcio Moraes, no recurso eleitoral 0600-722-66, entendeu que os efeitos da árvore envenenada, ela alcança desde a origem do feito, quando, como no caso presente, o procedimento preparatório eleitoral só se originou por conta de gravações ilícitas. Em razão disso, estamos então seja reconhecida a ilicitude das gravações ambientais, bem como declarada a nulidade das provas a ela decorrentes, derivadas. Por fim, a terceira preliminar que busco é a quebra da incomunicabilidade da testemunha. Testemunha João Maurício, ouvido nos autos, doutora Stefania, ela percebia-se no áudio da audiência que tinha uma pessoa falando atrás. A juíza identificou isso na audiência e apenas advertiu. Ó, senhor João Maurício, é só você pode responder. Não é assim que o Código de Processo Civil nos encarrega. Houve a quebra da incomunicabilidade. Não pode simplesmente uma testemunha ser ouvida a compasso de uma terceira pessoa. Não existe essa prerrogativa. Então, em razão dessas três preliminares, nós buscamos a nulidade dessa sentença ou então a improcedência do pedido, porque eu passo a palavra ao Dr. Colemar para o mérito. Obrigado, excelências, boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do relator, desembargador Marques. No mérito desse processo, o que se passou foi em relação à ausência de um suporte probatório de forma robusta, na linha da exigência do artigo 41A e na linha do que vem exigindo o TSE quanto à robustez da prova e participação do candidato. Afastando, pois, então, no caso de compra de votos, a teoria da responsabilidade objetiva. Pois bem, vamos aos depoimentos aqui de algumas testemunhas e informantes. Essas testemunhas e informantes, primeiro, não confirmaram promessa de entrega ou vantagem em troca de voto, o que afasta a caracterização da captação ilícita de sufrágio. E aqui eu cito um precedente do ministro André Mendonça, de 10/11/2025, de São Bernardo do Maranhão, no TSE, em que testemunhas negaram em audiência a distribuição de benefícios. As testemunhas que eu me refiro aqui, eu vou falar de algumas delas. Júlio César e Natália. Esses dois foram acusados de ter ido à casa do pai de Weider. Quem é o Weider? O Weider é o cabo eleitoral do Júnior Miguel, que foi cassado, e o Weider foi o que foi também tornado inelegível. Pois bem, esses acusados teriam ido à casa do pai dele, de Weider, para pegar material de campanha e obter benefícios supostamente em troca de votos. Ambos negaram tal fato no procedimento administrativo e confirmaram a negativa em juízo. Ou seja, eles afirmaram que foram visitar o Weider em virtude de o estado de saúde dele, porque ele teria sofrido um acidente no dia anterior. Tem uma prova no ID, o prontuário médico, o ID 125-534-720, que o Weider fica comprovado que sofreu um acidente, com corte na cabeça, com escoriação, e como ele é uma figura popular na cidade, isso corrobora, abraça a versão dessa defesa, no sentido de que a motivação da saúde era o motivo das visitas que ele teria recebido e não para
captação ilícita de votos, até porque ele estava acidentado. No mais, essas mesmas testemunhas, elas informam que elas sequer votaram no candidato Júnior Miguel, que o candidato deles era um outro vereador, de nome Branco. Passo aqui a Gilvanir Ferreira, também apontado como pessoa que esteve na casa de Juvenal, pai de Weider, para supostamente pegar material de campanha e receber benefício. Ele afirmou no depoimento juramentado que não recebeu qualquer promessa ou vantagem em troca de voto. Já no depoimento de Sidney e João Maurício, que é pai de Sidney, eles afirmaram que não houve promessa de entrega ou entrega de vantagem ou qualquer tipo de benefício em troca do voto, mas que o que aconteceu em relação a eles foi uma contratação para trabalhar no dia das eleições para Júnior Miguel. Esse trabalho era o quê? Andar nas ruas em grupo, com adesivo e santinho, e fazer aquele chamado volume no dia da eleição. Lembrando que contratação de cabo eleitoral no dia das eleições é algo naturalmente permitido pelo artigo 33 da Resolução 23.607. Para finalizar, José Cleiton Silva Nascimento foi ouvido como informante e ele afirmou que Júnior Miguel não lhe pediu voto em troca de dinheiro. E ele disse que já votaria em Júnior Miguel porque o recorrente teria ajudado ele com o trabalho na prefeitura. Portanto, excelências, as provas produzidas na audiência não comprovam em nada qualquer vínculo, primeiro, de Weider com a campanha de João Miguel. Não há prova nenhuma de que Júnior Miguel, que não há prova de que Júnior Miguel ele ordenou qualquer tipo de arregimentação de eleitores para quem quer que seja. E diante da exigência do TSE de prova robusta da participação do candidato, que não houve, e não havendo a responsabilidade objetiva eleitoral do 41A, como eu disse antes, é que se pede aqui, por ausência de robustez de prova, a reforma da sentença e a improcedência da ação. Muito obrigado. Passa a palavra seguinte, doutor Nemuel Kessler Gonçalves dos Santos. Aliás, meus cumprimentos a todos os membros dessa corte, aos que nos acompanham, membros do Ministério Público. Falo em nome da terceira interessada, a senhora Rosenil Barbosa, suplente vereadora, candidata em nome Nira, com o único objetivo que é a manutenção integral da sentença prolatada pela juíza eleitoral de Santa Helena, que reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio, cassou o diploma do candidato beneficiado, o senhor Júnior Miguel, aplicou multa e declarou inelegibilidade dos dois responsáveis, né, pelo prazo aí de 8 anos, com todos os reflexos no resultado do pleito de Maurilândia. O que se pede aqui, em síntese, é que este tribunal preserve a rigidez do processo eleitoral e respeite a valoração minuciosa da prova produzida, né, por quem esteve na linha de frente, ouvindo pessoalmente as testemunhas e analisando as mídias e acompanhando de perto a dinâmica dos fatos. Com relação às preliminares, o primeiro ponto de ataque dos recorrentes diz respeito a essa gravação de áudio e vídeo que instrui a demanda, e é importante, desde logo, afastar qualquer tentativa de rotulá-lo como prova ilícita. Essas gravações foram feitas em ambientes públicos ou de livre acesso, em locais que não há uma expectativa de privacidade. Estamos falando de vias públicas, proximidade de residência aberta ao fluxo de pessoas, em plena efervescência do dia das eleições. Então, nessas hipóteses, a própria jurisprudência do STF, exemplo da súmula 979, o tema 979, admite a gravação ambiental por particular justamente por não haver uma violação à intimidade. E mais do que isso, não há qualquer traço de atuação abusiva do Estado, né? São registros produzidos por particular, trazidos ao processo de forma regular e submetidos ao contraditório e à ampla defesa.
Se os recorrentes questionavam a autenticidade ou a integridade, o momento adequado para tanto era na fase instrutória, com pedido de perícia, ou esclarecimento técnico, um tipo de impugnação específica, e não o fizeram. Só agora, em sede recursal, que tentam desqualificar as mídias uma verdadeira nulidade de bolso. E ainda que se afastasse por completo essas gravações, é o que não se admite aqui, a sentença deixou assente expressamente que a condenação ela não se apoiava exclusivamente nessas mídias, mas num conjunto probatório mais robusto. Então, Excelência, não há uma árvore envenenada como os nobres colegas aventaram. As gravações são lícitas e, de todo modo, o conjunto probatório é autônomo e suficiente para manter esse juízo condenatório. Com relação ao procedimento preparatório do Ministério Público, outro eixo também produzido nos recursos, é uma tentativa de invalidar toda uma ação a partir de críticas ao procedimento instaurado, né, pelo Ministério Público. Mas aqui não há qualquer mistério. O Ministério Público, ao receber a notícia dos fatos potencialmente ilícitos, né, instaurou um procedimento preliminar para colher os elementos, ouvir pessoas, reunir informações, nada mais que um exercício regular de suas funções constitucionais e legais de fiscal da lei e de defensor da lisura do pleito. Então, não há, portanto, uma violação à lei das eleições, nem uma espécie de criação de uma investigação paralela ou ilícita, né? Assim, o uso de instrumento legítimo reconhecido pela doutrina e pela própria jurisprudência desse tribunal, também do próprio TSE. Com relação a essas nulidades suscitadas pelos colegas, no caso aqui, a gente tem situações de inovação recursal e preclusão. Eles tiveram a oportunidade de aventar isso em plena audiência de instrução, nas próprias alegações finais e após a sentença que foram arguir essas nulidades. Então, elas estariam acobertadas por uma preclusão consumativa. Tá? Com relação ao mérito, é preciso olhar para o que realmente aconteceu nesse dia das eleições lá em Maurilândia. O conjunto probatório analisado e considerado pela juíza de primeiro grau revela um modus operandi estruturado. Os eleitores eram abordados, encaminhados à residência do candidato ou do seu grupo político e recebiam materiais de campanha, iam votar e, ao retornarem dessa votação, apresentavam o comprovante de votação e recebiam em dinheiro. A regra aí era R$100 por voto, havendo até casos de R$200 que foram divididos entre pai e filho. Então, as testemunhas ouvidas em juízo escreveram com a riqueza de detalhes quem os abordou, onde foram abordados, onde foram para colher esse material, quanto receberam, inclusive, em que momento e, sobretudo, a exigência de demonstração que haviam votado e também a pedido, né, para que se votasse em determinado candidato, um júnior, sobre essa promessa de pagamento dos R$100 e, obviamente, posteriormente, a entrega do valor. Então, fica claro, pelas narrativas convergentes dessas testemunhas, que a suposta contratação de cabos eleitorais, ela não correspondia a qualquer prestação de serviço, mas sim uma forma de disfarçar essa compra direta de votos em favor do candidato Júnior Miguel em troca de dinheiro vivo. Isso justamente no dia do pleito. Então, a tipicidade está explícita, existe a conduta, né? Houve a oferta e entrega de vantagem pessoal, consistente em valor em espécie em troca do voto. E inclusive, há eleitores determinados que testemunharam essa conduta. A finalidade específica, né? O dolo é evidente, inequívoco, o pagamento está diretamente condicionado ao voto no candidato. O período, dia da eleição, então está dentro das eleições, né? E a participação em benefício do candidato Júnior Miguel, com seu esquema montado aí junto com o Wader e a família do próprio
recorrente também, né? Então, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como já se sabe, afirma nesse sentido de que a compra de um único voto ela já é determinante para a configuração da captação ilícita de sufrágio, desde que devidamente comprovada como foi nos autos. E, nesse caso, o bem protegido é a liberdade de escolha do eleitor, que foi tolhida nessa conduta praticada pelo candidato beneficiado e juntamente com os seus apoiadores mais próximos. Então, Excelência, eu encerro aqui pedindo para que esse tribunal mantenha na íntegra a sentença de primeiro grau, declarando a cassação do mandato do candidato e as demais penalidades trazidas pela juíza em sua sentença. Meu muito obrigado. É a sustentação. Obrigado, doutor. O relator tem a palavra. Boa tarde a todos. O áudio aí tá. Quem está em vídeo está ouvindo? Tá, Sim. Boa tarde novamente. Bom, antes de iniciar o voto, só houve agora por volta das 15 horas, uma petição fazendo a solicitação de adiamento para efeito de se solicitando fosse tomadas providências no sentido de buscar essas gravações supostamente retiradas do processo ou não colocadas, algo assim, essas nulidades que estão, inclusive, já veiculadas aqui no próprio recurso. Então, eu indeferi, entendendo que se trata de pedido manifestamente protelatório. Esse processo está distribuído aqui tem meses. Eu despachei ontem com os advogados e nada disso foi dito. Então, hoje veio esse pedido, foi indeferido, então eu passo ao julgamento, passo ao voto. Júnior Miguel dos Santos e o Weider Vieira de Jesus interpuseram recurso eleitoral contra a sentença do juízo da 66ª Zona Eleitoral de Santa Helena, que julgou procedente representação especial interposta pelo Ministério Público Eleitoral por captação ilícita de sufrágio, aplicada a penalidade de cassação do diploma do primeiro recorrente, multa de R$ 53.205 e inelegibilidade por 8 anos a ambos os recorrentes, com determinação de retotalização dos votos. Os recorrentes sustentam preliminarmente a ilicitude das provas por se tratarem de gravações ambientais clandestinas obtidas sem autorização judicial nem consentimento dos interlocutores, violando direitos constitucionais à intimidade e vida privada, o que ensejaria a nulidade de todas as demais provas dela derivadas. Alegam que a representação teve origem em denúncia anônima baseada nas referidas gravações, o que vicia todo o procedimento investigativo e processual subsequente, impondo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Segundo o recorrente, aborda a ocorrência de nulidades processuais absolutas, passíveis de reconhecimento a qualquer tempo por violação a garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Cita, em primeiro lugar, a quebra da incomunicabilidade das testemunhas, uma vez que durante a oitiva de João Maurício de Almeida restou registrada a presença de terceira pessoa no mesmo ambiente, a qual teria auxiliado nas respostas, fato inclusive advertido pela magistrada condutora da audiência, sem a adoção de providências adequadas para resguardar a regularidade do ato. Argumenta ainda a nulidade da mídia da audiência de instrução em razão de cortes e supressões em trechos relevantes das gravações, o que compromete a publicidade dos atos. No mérito, defendem a ausência dos elementos caracterizadores da captação ilícita, uma vez que não houve promessa, oferta ou entrega de vantagem com o dolo específico de obtenção de voto, sendo os fatos lastreados apenas em depoimentos contraditórios e descontextualizados, os quais indicam em verdade que as visitas e movimentações relatadas ocorreram por razões pessoais, como o acidente sofrido por correligionário, ou por contratações lícitas de cabos eleitorais.
Aduzem, por fim, a inexistência de responsabilidade subjetiva do candidato primeiro recorrente por atos de terceiros, ressaltando que a mera afinidade política entre ele e o Eider não demonstra ciência ou anuência com eventual conduta irregular, sendo indispensável prova robusta da participação direta para a configuração do ilícito. Requerem, ao final, o reconhecimento das nulidades, subsidiariamente pleiteiam o reconhecimento da ilicitude das gravações e, por derivação, a nulidade das provas. No mérito, postulam a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos na representação eleitoral. Em contrarrazões, Rosenir Barbosa de Oliveira, terceira interessada, defende a regularidade e ilicitude das provas audiovisuais utilizadas na sentença, refutando a alegação de ilicitude feita pelos recorrentes. Por fim, requer o improvimento integral do recurso eleitoral com a manutenção da sentença. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos, mantendo-se integralmente a sentença de procedência quanto à cassação do diploma de Júnior Miguel, a multa aplicada a ambos e a configuração da captação ilícita de sufrágio. Para parecer, rejeita as preliminares de licitude das gravações e de nulidade do procedimento ao reconhecer a licitude das mídias obtidas em locais públicos ou de livre acesso, em conformidade com o tema 979 da repercussão geral do Supremo, afirmando ainda a regularidade do procedimento preparatório eleitoral e a inexistência de nulidades processuais, por configurarem inovação recursal. No mérito, conclui pela comprovação dos 4 elementos do artigo 41A da Lei 9.504. É o relatório. Voto. Quanto às preliminares, da licitude das gravações ambientais, por meio da notícia de fato eleitoral, o Ministério Público Eleitoral foi informado acerca de possível prática de captação ilícita de sufrágio. O noticiante teria realizado diversos registros de pessoas entrando e saindo do local onde supostamente ocorria a compra de votos. E após gravar os vídeos, afirmou ter identificado os beneficiados. Relatou ainda que em conversas mantidas com alguns desses eleitores, eles teriam confirmado a prática abusiva, admitindo o recebimento de valores oferecidos pelo candidato em troca de votos. Na inicial, constam imagens captadas à distância, nas quais se visualiza um imóvel residencial térreo, cuja fachada dá diretamente para a rua, sem qualquer recuo frontal. A porta e a janela de entrada encontram-se alinhadas ao nível da calçada e uma pessoa aparece sentada em uma cadeira à frente da casa, indicando o uso habitual do espaço externo e interação direta com o movimento da rua. As imagens também evidenciam circulação de pessoas na calçada, ambiente aberto e de livre acesso ao público. A jurisprudência eleitoral distingue 2 situações quanto à licitude da gravação ambiental. É considerada válida quando realizada em ambiente público ou de livre circulação, no qual inexiste expectativa de privacidade. Porém, é tida como ilícita quando feita por terceiros sem autorização, em locais privados ou em situações nas quais as pessoas presumem estar protegidas de gravações clandestinas. Essa distinção visa resguardar a intimidade e evitar que diálogos travados em ambientes privados sejam capturados à revelia dos participantes. No caso dos autos, todas as imagens fotográficas e em vídeo foram registradas na via pública e mostram pessoas na calçada, local em que, objetivamente, não há expectativa de reserva ou privacidade, razão pela qual se trata de prova lícita. Por outro lado, a inicial contém link de acesso a uma pasta no Google Drive, contendo diversos áudios cuja procedência é incerta. Os arquivos apresentam ruído e abafamento, sugerindo que, ao menos para um dos interlocutores, a gravação era totalmente despercebida. Embora seja possível identificar vozes distintas, não há como afirmar se foram captadas por participante da conversa ou por terceiro, o que configuraria gravação clandestina. Essa incerteza, aliada às características dos áudios, impede seu aproveitamento como prova válida, ante a impossibilidade de aferir se houve violação à intimidade dos envolvidos. Diante disso, concluo que as fotografias e os vídeos captados na porta da residência, em via pública, constituem prova lícita
Já os áudios apresentados não podem ser admitidos como prova válida nos autos. Rejeito a preliminar. Nesse ponto aqui, só trazendo aqui aos pares, eu assisti os vídeos e então, os vídeos mostram, assim, durante um bom tempo, e durante todo esse tempo, pessoas entrando, coisa de 3, 4 minutos, 5 minutos, entrando e saindo, entrando e saindo. E vão chegando umas, estão saindo, outras já estão chegando, ou de moto, ou a pé, bem caracterizado, um entra e sai o tempo inteiro na residência. Então, isso é o que eu pude entender dos vídeos que estão no processo. Provas obtidas por derivação. Os recorrentes alegam que a representação teve origem em informação anônima encaminhada ao Ministério Público, na qual o noticiante afirmou ter captado imagens e vídeos e posteriormente identificado e abordado eleitores com base nessas gravações ambientais. Sustentam por essa razão que todas as provas seriam lícitas por não decorrerem de gravações clandestinas. No entanto, conforme já analisado no item anterior, as fotografias e os vídeos captados na porta da residência em via pública configuram prova lícita, pois foram obtidos em ambiente aberto. A partir dessas imagens foi possível identificar diversas pessoas. João Maurício de Almeida, Sidney Bezerra, Júlio César Castilho, Leandro Vieira Brandão, Gilvanir Ferreira Teixeira, Larissa Aparecida Gomes de Oliveira, Ronei Barbosa de Amorim, todas posteriormente ouvidas no âmbito da notícia de fato. As declarações escolhidas subsidiaram a propositura da representação especial por captação ilícita. Ao contrário do que alegam os recorrentes, a notícia anônima apresentou indícios suficientes colhidos de forma lícita, aptos a justificar a atuação do Ministério Público Eleitoral. Com base nesses elementos, foi possível verificar a plausibilidade das informações inicialmente recebidas, o que motivou a oitiva das pessoas identificadas, regularmente convidadas a prestar esclarecimentos. Dessa forma, conclui-se que a instauração do procedimento não se baseou exclusivamente em denúncia anônima e que a informação sigilosa serviu apenas como ponto de partida, corroborado por vídeos lícitos registrados no dia da eleição, o que é perfeitamente possível. Incomunicabilidade de testemunhas. O princípio da incomunicabilidade das testemunhas é um preceito processual fundamental que determina que as testemunhas não podem assistir ao depoimento umas das outras, nem ser influenciadas pelo que outras já disseram, garantindo assim a espontaneidade, a autenticidade e a imparcialidade dos depoimentos. O objetivo é evitar a combinação ou alinhamento de versões, assegurando a efetividade no contraditório. No caso, os recorrentes sustentam que durante a oitiva, João Maurício restou registrada a presença de terceira pessoa. Referida testemunha foi ouvida em seu domicílio, por meio de vídeo, e aos 6 minutos e 36 segundos da gravação é possível identificar um áudio de origem indeterminada. Todavia, não é possível afirmar que o som tenha sido captado especificamente pelo dispositivo da testemunha, da promotora, da juíza ou dos advogados presentes na audiência. A simples existência do áudio por si só não permite concluir que havia outra pessoa no ambiente da testemunha, tampouco que essa estaria sendo orientada ou influenciada em resposta. Por outro lado, cabia aos advogados dos recorrentes impugnar o depoimento da testemunha no momento da audiência, ou, no máximo, por ocasião das alegações finais. No entanto, a suposta irregularidade somente foi suscitada no recurso, razão pela qual se operou a preclusão, restando exaurido o momento processual oportuno para a formulação da objeção. Rejeita preliminar. Nulidade da mídia da audiência de instrução. Os recorrentes alegam a nulidade das mídias sob o argumento de que supostos cortes e supressões em trechos relevantes das gravações teriam comprometido a publicidade dos atos processuais e violado o pleno exercício do direito de defesa. Ocorre que os advogados dos recorrentes estiveram regularmente presentes em todas as audiências e, ainda assim, deixaram de suscitar qualquer vício relacionado à integridade das gravações no momento oportuno. Não fizeram menção à suposta irregularidade ou a eventual prejuízo nas alegações finais,
apresentadas ao juízo de origem, vindo a levantar a matéria somente em sede de recurso. Da mesma forma, opera-se a preclusão consumativa, uma vez que deixaram transcorrer o momento processual adequado para suscitar a nulidade. Ademais, no âmbito da justiça eleitoral, prevalece o princípio do pas de nullité sans griffe. Não há nulidade sem demonstração do prejuízo, conforme reiterada jurisprudência do TSE. Afasta-se, portanto, as preliminares suscitadas. Controvérsia gira, no mérito, a controvérsia gira em torno da configuração da prática de captação ilícita, supostamente praticada. O ilícito eleitoral alegado está capitulado no 51, que eu transcrevi. Nos termos do 41A, configura-se a captação ilícita o ato praticado pelo candidato direta ou indiretamente por intermédio de terceiros, consistente em doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem de qualquer natureza. Diante disso, revela-se essencial a análise das provas constantes dos autos, especialmente aquelas indicadas pelo Ministério Público Eleitoral. Que apresentou diversos vídeos registrando intensa movimentação no dia da eleição nas imediações da residência de Juvenal Vieira de Jesus, pai de Weider. Segundo as informações, este último estaria oferecendo valores em dinheiro a eleitores com a finalidade de beneficiar o candidato Júnior Miguel. As mídias estão disponíveis para consulta no link que segue aqui. Destacam-se entre os vídeos apresentados os seguintes registros, que evidenciam movimentação atípica. Vídeo 4, Júlio César e Castilho e sua esposa. Enquanto um casal deixa a residência e entra em um veículo, duas mulheres chegam em uma motocicleta e adentram imediatamente o imóvel. Vídeo 8, João Maurício e Sidney. Dois homens chegam de carro, descem e entram na residência, simultaneamente. Uma mulher se aproxima a pé e também adentra o local. Vídeo 9, Romildo e Larissa. Um casal chega em uma motocicleta, a mulher sequer retira o capacete e ambos ingressam na residência ao tempo em que outro casal sai de lá. Vídeo 3, Leandro e Gilvair. E vídeo 5, Ronei Barbosa de Amorim e sogra. Também registram pessoas diferentes acessando a mesma residência em sequência. Não há dúvida de que as imagens retratam uma movimentação intensa e incomum, caracterizada por sucessivas entradas e saídas de eleitores no imóvel, justamente no dia da eleição. Faço um parênteses aqui para reforçar que eram entradas e saídas muito rápidas, tá? Razão pela qual eu descarto uma visita a um acidentado. Normalmente passa aí por um pão de queijo, um café e uma conversa. Pelo menos aqui em Goiás. Tal dinâmica reforça a plausibilidade da narrativa apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e confere verossimilhança à hipótese de captação ilícita de sufrágio, especialmente em razão do padrão repetido de visitas breves e sucessivas por pessoas distintas. Ademais, José Cleiton do Nascimento, ouvido na condição de informante, em razão de seu pai manter relação de amizade com o candidato Júnior Miguel, declarou perante a Justiça Eleitoral ter recebido a promessa de pagamento de R$100 em troca de seu voto. A promotora: na época das eleições, o senhor estava trabalhando em Inaciolândia? José Cleiton: promotor eleitoral. Ou o senhor estava em outra cidade? José Cleiton: estava trabalhando em Minas, estava trabalhando fora. O que o senhor estava fazendo? Era sinalização de faixa de pedestre. Certo. Então, na época da eleição, o senhor não estava em Maurilândia? Não. Aí, no dia da eleição, domingo, o senhor foi para Maurilândia para votar. É isso? Foi. Mas aí, no dia da eleição, domingo, o senhor foi para Maurilândia votar? É isso? Foi. E o que aconteceu no domingo envolvendo o senhor e o candidato Júnior Miguel? O que o senhor se recorda nesse dia? José Cleiton: nesse dia, foi lá só na casa dele buscar o santinho e o adesivo para votar nele só. Fui só votar nele lá. Promotor: e como o senhor sabe?
eu só votei só. Fui de manhã para votar na escola lá, só votei e fui embora. E o senhor foi na casa dele porque ele chamou o senhor? Ou o senhor estava passando lá? Porque o senhor foi na casa dele. Como se deu essa situação? Convidou. Convidou para ir todo mundo lá na casa dele buscar o santinho e o adesivo. Convidou como? Ligou, anunciou? Não, já estava conversado com o meu pai, minha madrasta lá. Seu pai é amigo dele? É, entendi. Faz tempo já? Promotora, e ele em troca desse material, né, desse santinho e desse adesivo, ele te prometeu algum dinheiro, algum valor, pagamento de alguma coisa? José Cleiton. Ele foi que ia pagar R$100 só para votar nele, né? Mas não pagou? Não. Ele falou que ia pagar como? José Cleiton. Dinheiro na mão mesmo. Pagar na mão mesmo. Promotora. Aí o senhor foi lá, pegou o santinho, o adesivo e ele não pagou? Depois o senhor cobrou dele? Não, não cobrei não. Eu cobrei, mas ele não pagou não. Mas eu deixei quieto, de volta para a cidade. Aí o senhor voltou para Inaciolândia, para ir embora, é isso? Sim. Quando o senhor foi lá na casa dele, do Júnior Miguel, tinha outras pessoas, tinha as filhas dele lá, só, e um povo diferente lá, só. Esse povo diferente eram pessoas que, pelo que o senhor sabia, moravam lá, ou o senhor não sabe se moravam? Não. Zé Cleiton, não. É os povos de rua mesmo, para votar mesmo, que eram os conhecidos deles lá, para votar. Lá na residência tinha material de campanha, que o senhor tenha visto, santinho, adesivos? Sim, tinha. E estava tendo distribuição desse material? O senhor viu? Não, ele estava, eu só peguei, só entrei na sala dele, ele estava entregando o santinho lá. Era só entrar na sala dele e voltar para trás, sair para fora. Entendi. Para ir embora votar. E ele, além dele entregar esse material, falar que ia pagar os 100, ele pediu o voto para o senhor nesse dia? Não, ele não pediu. Eu ia votar nele, já que ele me ajudou a trabalhar na prefeitura já, né? Aí votei nele. Então ele não pediu, mas o senhor já ia votar. Ia votar nele, ia. Fecha aspas. As declarações prestadas por José Cleiton, ouvido na condição de informante, corroboram de forma relevante a narrativa do Ministério Público Eleitoral quanto à existência de movimentação atípica na residência de Júnior Miguel no dia da eleição. Embora José Cleiton tenha afirmado que residia e trabalhava fora do município durante o período eleitoral, especificamente em Minas, confirmou que retornou a Maurilândia no domingo da eleição exclusivamente para votar. Narrou que, ao chegar, foi direto à casa de Júnior, onde havia sido convidado, por intermédio de seu pai e de sua madrasta, a buscar santinhos e adesivos para votação. Durante sua declaração, relatou que havia outras pessoas na residência, além das filhas do candidato, mencionando genericamente um povo lá diferente, os quais ele identificou como povo de rua mesmo, para votar mesmo. Essa observação é significativa, pois evidencia que outras pessoas também se dirigiam ao local no dia da eleição para fins relacionados à campanha, reforçando o que foi documentado nos vídeos apresentados pelo Ministério Público, um fluxo contínuo de entrada e saída de indivíduos da residência. O próprio informante confirmou a distribuição de material no interior da casa, narrando que entrou na sala, pegou o santinho e saiu para votar. Ou seja, descreveu uma dinâmica rápida e repetitiva, consistente com a movimentação captada pelas filmagens. Pessoas chegando, entrando brevemente na residência e saindo logo em seguida. Além disso, José Cleiton afirmou expressamente que foi prometido o pagamento de R$100 em troca de seu voto, ainda que o valor não tenha sido pago efetivamente. A forma relatada, aspas, dinheiro na mão mesmo, indica uma promessa de pagamento direto e pessoal, o que, aliado ao contexto da movimentação registrada, reforça os indícios de prática de captação ilícita de sufrágio. Portanto,
A declaração de José Clayton não apenas reforça a tese do Ministério Público sobre a tentativa de compra de votos, como também confirma de maneira objetiva a movimentação atípica de eleitores no interior da residência de Júnior Miguel no dia da eleição, conferindo verossimilhança ao conteúdo dos vídeos e às demais provas coligidas. A dinâmica revelada nas provas demonstra intenso fluxo de pessoas entrando e saindo rapidamente da residência em comportamento compatível com o relato prestado pelo informante, que confirmou ter sido convidado a comparecer ao local para buscar material de campanha e que lhe foi prometido o pagamento de R$100 em troca de seu voto. Tais elementos evidenciam a prática de ato ilícito voltado à obtenção de votos mediante vantagem econômica. Assim, o fato de apenas um eleitor ter sido nominalmente identificado como destinatário da promessa não descaracteriza a gravidade do ilícito nem afasta a conclusão quanto à sua ocorrência, sobretudo diante da coerência entre os vídeos e a declaração prestada, que apontam para uma prática sistemática e orquestrada no dia da eleição, com o objetivo de influenciar o resultado do pleito por via de meios vedados. Diante do conjunto probatório robusto e harmônico, resta configurada a captação ilícita. Por outro lado, o artigo 41A não prevê por si só a aplicação de sanção de inelegibilidade. As penalidades legalmente previstas para a captação restringem-se à imposição de multa e à cassação do registro ou do diploma, conforme expressamente disposto. A declaração de inelegibilidade demanda o exame dos fatos sob a perspectiva do abuso de poder, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Trata-se de sanção autônoma com rito processual próprio. Dessa forma, inexistindo cumulação expressa do pedido de abuso, de apuração de abuso, não é juridicamente possível, em sede de representação fundada no 41, a imposição da sanção de inelegibilidade. A sentença recorrida merece ser reformada apenas contra a imposição da sanção de inelegibilidade, a qual deve ser excluída por não encontrar amparo nos limites da causa. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para declarar a nulidade dos votos obtidos por Júnior Miguel dos Santos. 2. Manter a cassação do diploma de Júnior Miguel. 3. Manter a condenação de Júnior Miguel dos Santos e Weider Vieira de Jesus ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205. Afastar a declaração de inelegibilidade de ambos diante da ausência de pedido específico e de fundamentação legal adequada. Determinar a retotalização dos votos do pleito proporcional com a consequente diplomação dos eventuais novos eleitos, observando-se o resultado retificado. Determinar ao presidente da Câmara de Maurilândia que dê posse aos eventuais novos diplomados. É o voto. Só finalizando, então, quanto às alegações de nulidade, pelo voto aqui dá para entender que o meu fundamento vai das gravações externas, né, e basicamente centrado no depoimento desse informante, que era amigo, que era filho de um amigo do candidato, e me pareceu muito coerente. Não é uma decisão, foi um voto simples, porque ele foi o mais bem votado lá na cidade. Mas o bem que se tutela e que se protege é outro, né? E para mim ficou muito clara a existência da ofensa ao dispositivo aí do 41. Então, esses são os fundamentos. É o voto, senhor presidente. Pois não. O voto do relator é para dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Desembargadora Elizabeth Maria, como a senhora vota? Voto com o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Rodrigo Brustolin. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Também cumprimento os demais integrantes da Corte. Hoje fazendo a saudação especial à querida desembargadora Elizabeth, que mais uma vez nos brinda com sua presença e que
atuação em colegiado junto com Sua Excelência muito me honra. Cumprimento também o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Everton, senhoras e senhores advogados, cumprimento os servidores da Casa. E quanto ao voto, eu acompanho na íntegra o judicioso voto de Sua Excelência o relator. Desembargador Laudo Nateu. Boa tarde, senhor presidente, a todos os pares, ilustre Procurador Regional Eleitoral, servidores dessa casa, no qual faço na pessoa do Maurício e do Júnior. Cumprimento também os advogados, na pessoa do Dr. Henrique, Dr. Colemar, também do Dr. Nemuel, parabenizando-os pela sustentação. Também me sinto extremamente honrado com a presença da desembargadora Elizabeth, ladeada agora por dois grandes ícones da magistratura goiana, né, tanto a desembargadora Elizabeth quanto também a desembargadora Estefânia, que muito nos honra, muito nos orgulha. E me penitenciar por ontem não ter também dado o registrar a presença, né, essa participação do desembargador Pedro Paulo, o qual eu faço agora ainda em tempo. Pode dizer que é uma honra também estar compartilhando aqui desse plenário com Vossa Excelência. Bem, quanto ao voto, acho que ficou muito bem delineado, até mesmo pelos os indicativos demonstrados aqui, e as provas foram bem robustas nesse sentido. Vejo que não é fácil a questão da captação ilícita de sufrágio, a parte probatória, mas aqui eu vejo bem definido que houve a promessa, que houve o agente que fez a promessa e foi identificado também para quem se fez a promessa. Também quanto à questão das provas e sua validade, não tem qualquer ressalva a ser feita, e também a obediência ao princípio da congruência. Ou seja, tinha sido determinado também a inelegibilidade com base em uma representação do 41A. O 41A ele vai ter consequências depois, além das inelegibilidades, por ocasião do registro de candidatura. Mas, por hora, não, motivo pelo qual estou acompanhando o relator. Pois não. Desembargador Pedro Paulo Medeiros. Senhor desembargador presidente, muito boa tarde aos ilustres colegas, às ilustres colegas desembargadores eleitorais, preclaros advogados, advogadas, serventuários, servidores, muito boa tarde a todas e a todos. Eu acompanho o voto de Sua Excelência, o eminente desembargador eleitoral Mark Ishida. Eu faço aqui um registro, eu tive a oportunidade de despachar com o advogado Dr. Colemar, né, mais cedo, ele me enviou um memorial à noite, e eu fiquei muito impressionado, e o desembargador Mark resolveu essa minha inquietação no seu voto, que era com relação ao vídeo referido logo ao início, como uma questão preliminar, de que supostamente teria havido um recorte, um vídeo, e isso impactaria no resultado. Mas o eminente desembargador Mark tratou desse tema, tratou desse assunto, e era a inquietação que eu trazia à sessão, em razão daquilo que me foi colocado, muito bem colocado, pelo advogado Dr. Colemar, aqui em registro, pela eficiência de ter feito questão de nos encaminhar o memorial e ter vindo atrás de cada um de nós para trazer o tema mais apropriadamente. Eu acompanho integralmente o desembargador Mark Ishida, mas saudando aqui os advogados, porque realmente as sustentações orais foram muito bem elaboradas e muito técnicas. Pois não. Desembargador Estefânia Fiuza. Obrigada, presidente. Desembargador Ivo em exercício. É um prazer estar aqui novamente com todos e com todos. Desembargadora Elizabeth hoje, aqui na vice-presidência. As boas-vindas também ao doutor Pedro Paulo, que ontem nos prestigiou com sua presença e hoje também está aqui conosco, mesmo que virtualmente. Pois bem, eu analisei o voto do desembargador Mark e estou anuindo realmente no que pertine nessa questão da cassação dos diplomas dos vereadores, né, em razão da captação ilícita de sufrágio. Eu analisei as provas, estão bem detalhadas. Realmente não há pedido expresso no que pertine à inelegibilidade. Não há fundamentação específica na sentença também. Ela aplicou de forma automática na parte dispositiva, mas não é o caso dos autos, né? A multa está, no máximo, né? Tá bem, como se diz, pesadinha, mas eu acho que tem que ser mesmo, porque acho que a justiça eleitoral tem que ser dura, rígida, nessa questão da captação ilícita de sufrágio, para que o eleitor realmente tenha a autonomia para escolher e decidir de forma correta, de acordo com a sua vontade. Então, eu vou acompanhar na íntegra o voto do eminente relator. Eu também acompanho. Então, fica esse o resultado. Parcial provimento, declara nulidade dos votos obtidos por Júnior Miguel dos Santos, manter a cassação do diploma de Júnior Miguel dos Santos,
manter a condenação em valor pecuniário, afastar a declaração de inelegibilidade, determinar a retotalização dos votos e determinar o presidente da Câmara Municipal de Morilândia que depossa aos eventuais novos diplomados. Julgamento encerrado. Muito obrigado. Obrigado. Recurso criminal eleitoral de Carlos das Novas, relatoria do desembargador Rodrigo Brustolin, visão do desembargador Laudo Natel, recorrente Flávio de Paula Canedo, advogado Carlos Bartolomeu Fonseca e outros, recorrido Carlos Eduardo Belelli, advogada Ana Carolina Ramos de Mito, recorrida Valéria Teles Mendes. Doutor Roberto Serra da Silva Maia, inscrito para a sustentação oral. O senhor tem a palavra, doutor Roberto. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ivo Fávaro, a quem cumprimento com o mais profundo respeito. Tendo minhas saudações aos demais eminentes desembargadores e desembargadoras que compõem este colégio do tribunal, ao doutor representante do Ministério Público, bem como aos prezados colegas de profissão, servidores e a todos que nos assistem. Excelências, antes mesmo de adentrarmos ao mérito, o processo tropeça em um vício fatal: a nulidade da citação por hora certa. No presente caso, a certidão do oficial de justiça não cumpriu os requisitos legais para a citação ficta, pois falhou em demonstrar de forma inequívoca a suspeita de ocultação do réu. A simples recusa de terceiros em assinar o recebimento não configura por si só a manobra de ocultação que a lei exige para justificar essa medida excepcional. Aliás, não se pode presumir a ocultação. E mais grave, não se pode validar um ato nulo sob o argumento de que não houve prejuízo. O prejuízo aqui foi flagrante. Após a apresentação da defesa por defensora dativa, o acusado constituiu o defensor técnico que pleiteou pela nulidade e reabertura do prazo defensivo, tendo inclusive arrolado inúmeras testemunhas. No entanto, o juízo julgou preclusa a defesa e indeferiu os pleitos probatórios, impedindo o acusado do exercício da ampla defesa. Portanto, a anulação do processo, desde a citação por hora certa, é medida que se impõe para restaurar a legalidade e o respeito às garantias constitucionais do recorrente. Superada a questão preliminar, faço um breve resumo do caso para análise meritória. De acordo com a denúncia, em outubro de 2020, numa transmissão ao vivo na página da rede social do recorrente, o Facebook, o acusado teria proferido palavras dirigidas a seus adversários, que foram interpretadas como crimes contra a honra. O caso foi inicialmente investigado pela Delegacia de Polícia Estadual e posteriormente remetido pelo juízo de Caldas Novas a esta especializada. Tentarei demonstrar nesse pouco tempo de sustentação oral que a sentença de primeiro grau, ao condenar o acusado, se sustentou sobre uma base probatória absolutamente frágil e ilegal, além de ignorar a ausência do elemento subjetivo indispensável para a caracterização de tais delitos. Inicio com a seguinte constatação: sabemos todos nós que os crimes contra a honra praticados pela internet, em redes sociais, como na hipótese de um vídeo, são a definição clássica de infração que deixa vestígio. O vestígio é o próprio arquivo digital e sua análise técnica por um perito oficial é indispensável para atestar a autenticidade, a integridade e a origem da prova. Neste ponto, o artigo 158 do Código de Processo Penal é expresso no sentido de que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E o que temos nos autos? Não há laudo pericial. A mídia, objeto da acusação, não foi submetida a um exame de corpo de delito. O que a acusação e a sentença chamam de prova da materialidade
são aquelas alegações contidas no relatório policial, isto é, uma análise superficial feita por agente policial. Ora, a jurisprudência de nossos tribunais superiores é pacífica e rigorosa quanto a essa exigência. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem reiteradamente decidido ser a perícia indispensável para aferir a autenticidade e a integridade do arquivo, sendo prova essencial e indispensável para a demonstração da materialidade dos crimes, como os que se apresentam no caso concreto. Sem ela, a perícia, não há como saber se o vídeo foi editado, manipulado ou retirado de contexto. Ignorar essa exigência com todas as vênias é abrir um precedente perigosíssimo. É permitir que qualquer pessoa seja processada e condenada com base em um link ou mídia extraída da internet, sem a mínima segurança técnica exigida pela lei sobre a prova que fundamenta a acusação. E nem se diga que eventual admissão do recorrente de que realizou a live objeto da denúncia, ainda que houvesse uma confissão plena de sua parte, o que não ocorreu, supriria essa falha. Isso porque o próprio artigo 158 do Código de Processo Penal veda expressamente essa possibilidade. A confissão pode até se referir à autoria, mas a materialidade, a existência concreta do crime, nos moldes em que foi apresentado, depende, de acordo com a lei, da prova técnica aqui mencionada. Portanto, sem perícia, não há corpo de delito. Sem corpo de delito, a materialidade do crime não se comprova, como ocorrido no presente caso concreto. Mas ainda que reconhecêssemos a materialidade, ao arrepio do artigo 158 do Código de Processo Penal, os crimes de difamação e injúria eleitoral exigem a intenção específica e deliberada de macular a honra alheia. O artigo 325 do Código Eleitoral ainda requer a presença de um elemento subjetivo específico, de que a imputação desairosa deve ser feita visando fins de propaganda eleitoral. Esse mesmo raciocínio se poderia utilizar também na injúria eleitoral. Porém, este elemento subjetivo não se encontra presente nos autos e no caso concreto. Pelo que se pode extrair dos autos, as palavras do recorrente teriam sido proferidas em um ambiente de extrema exaltação, em resposta a ataques prévios à honra de sua esposa. Sua conduta, portanto, se insere no que a doutrina classifica como animus criticandi ou animus retorquendi. Foi um desabafo, uma crítica contundente dentro do embate político, mas jamais um ato calculado para destruir reputações com ânimos eleitoral. Aliás, importante ressaltar que o Ministério Público deixou de denunciar o recorrente pelo crime de calúnia eleitoral exatamente pela inexistência de dolo específico. E, por fim, não se pode deixar também de mencionar um acordo extrajudicial firmado entre as partes, onde as vítimas renunciaram ou desistiram de quaisquer direitos referentes aos fatos desonrosos. Embora o documento apresentado pela defesa não extinga a ação penal, que é pública, ela sinaliza para uma inequívoca pacificação do conflito e da ausência de um dano socialmente relevante, esvaziando, por conseguinte, a necessidade da intervenção do direito penal, que deve ser sempre a última ratio. Desse modo, senhores julgadores e senhoras julgadoras, pugna-se pelo conhecimento e provimento do apelo para anular o feito ou absolver o acusado na forma externada nas razões recursais. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Passo ao voto. Recurso criminal eleitoral interposto contra a sentença proferida pela 7ª Zona Eleitoral de Caldas Novas, que condenou o recorrente a pena de 9 meses e 13 dias de detenção em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 77 dias multa no valor unitário de um salário mínimo pela prática dos crimes previstos nos artigos 325 por 3 vezes e 326 por 3 vezes, combinado com o artigo 327, inciso 5, todos do Código Eleitoral,
estes em concurso material com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em razão de reincidência. O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço. Afasto de início a preliminar de inépcia da denúncia, sustento recorrente que a denúncia seria inepta por não descrever de modo preciso os elementos estruturais dos tipos, mas vejo que a denúncia atende plenamente os requisitos do artigo 41 do CPP, artigo 357, parágrafo 2º do Código Eleitoral, expondo os fatos, narra as condutas, a forma em que essas expressões teriam sido proferidas, a data, a hora, o meio utilizado e a finalidade eleitoral. Individualiza as ofensas dirigidas a cada uma das vítimas e isso é suficiente para permitir o pleno exercício do contraditório da ampla defesa. Com relação à nulidade de citação por hora certa, também entendo por bem indeferir. Alega o recorrente essa nulidade, sustentando que não houve efetiva comprovação de ocultação e que não foram cumpridas todas as formalidades legais. A análise do mandado de citação demonstra que o oficial de justiça diligenciou por aproximadamente 6 dias, ou seja, de 23 de setembro a 28 de setembro de 2023, comparecendo em diversos endereços, sem locar êxito em localizar pessoalmente o recorrente, o que caracterizou suspeita de ocultação nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 362 do Código de Processo Penal. O procedimento foi regularmente cumprido com intimação da pessoa da residência sobre o retorno do oficial de justiça em dias e hora determinados, e aqui consta que seria uma pessoa chamada Adriana que trabalharia na residência ou nenhuma das residências do acusado. Embora o recebedor ou a recebedora dos documentos tenha recusado a assinatura da contrafé, essa circunstância não invalida o ato, conforme jurisprudência pacífica. E acrescento ainda que na peça seguinte, movida pelo procurador constituído, ele ainda menciona que o acusado teria procurador constituído nos autos e que bastaria o oficial de justiça agendar com ele para fim de citação. E sabe-se que ninguém ostenta essa prerrogativa de escolher a hora e o dia de ser citado. Ademais, houve posterior comparecimento espontâneo do recorrente com advogado constituído, o que supre a irregularidade e evidencia a inequívoca ciência da ação penal. Para o reconhecimento da nulidade, é imprescindível a demonstração do efetivo de prejuízo à defesa e entendo que neste caso não houve. Com relação ao mérito, eu inicio com relação à tipicidade ou atipicidade das condutas. O recorrente alega a ausência de dolo específico, argumentando que suas manifestações constituíram mera narrativa crítica no contexto do debate político-eleitoral. Entendo que esse argumento não merece prosperar. As condutas apontadas estão tipificadas nos artigos 325 e 326 do Código Eleitoral, cuja redação trago no voto. Como se vê, os crimes praticados durante o período de propaganda eleitoral exigem para sua configuração um elemento objetivo, ou seja, imputação de fato ofensivo à reputação, difamação ou ofensa à dignidade ou decoro, injúria, o elemento subjetivo, que é o dolo específico de ofender, e um elemento contextual, que seria a prática em propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda. No caso dos autos, eu entendo que esses elementos todos restaram cabalmente demonstrados. Materialidade delitiva é inconteste, comprovada pela gravação da transmissão ao vivo, às vésperas do pleito eleitoral do ano de 2020, da, entre aspas, live do 22, fecho aspas, de Flávio Canedo, então candidato ao cargo de prefeito por Caldas Novas, que ostentava o número 22, realizada pelo próprio recorrente em sua página do Facebook, cujos IDs menciono via YouTube, Instagram e Facebook, na qual profere expressões nitidamente ofensivas contra as 3 vítimas, todas envolvidas direta ou indiretamente no pleito eleitoral de 2020 em Caldas Novas, com aptidão de influenciar os eleitores. Trago doutrina. Segundo se extrai dos autos, na data dos fatos, o agente proferiu os seguintes dizeres em propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda. Há várias transcrições, mas há algumas delas em negrito no meu voto que eu faço questão de ler, que é basicamente os fatos trazidos nessa sentença. Abro aspas. Antes da gente mostrar essas cenas que são absurdas, porque para mim homem que bate em mulher é frouxo, é moleque,
Aprendi com meu pai e com meu avô que o homem pode brigar na rua, você pode bater em outro homem, mas nunca bata em uma mulher. Quando eu vejo um coronel aposentado, velho já, batendo em uma menina de 17 anos, cria vergonha na sua cara, velho safado. Belelli, você não passa de um ladrão, velho e safado, onde você assediou grande parte das policiais militares femininas no quartel, onde todas foram embora. Você assediava sexualmente todas as policiais militares femininas, vamos tirar algumas, vamos pôr quase todas. Você é um sem vergonha, vira homem porque homem velho como você que bate em menina de 17 anos tinha que ter vergonha na cara. Vai vigiar sua mulher que tem um passado que todo mundo conhece, alguns até chamam de Maria Batalhão, pelo amor que ela tem à farda. Vergonhoso, Belelli, vira macho, fica aí batendo em menina na rua, bate na cara de gente grande, Belelli, vira homem, deixa de ser moleque. Fecho as aspas por enquanto e continua, e inicio mais um trecho. Esse que se prega o paladino da verdade, da honestidade, que vai lutar contra a corrupção e que na convenção dele foi de mãos dadas com o maior corrupto que existe em Caldas Novas, Evandro Magal, é capivara de marginal, de bandido. Hoje são 57 processos que Belelli responde, a maioria absoluta é por corrupção e extorsão. Então, quando ele fala que ele respondeu o processo por matar bandido, é a maior mentira que existe. A maior parte dos processos que ele responde é por corrupção e extorsão. Extorquia fazendeiros de 50, 100 mil reais, está num processo dele de 50, 100 mil reais de cada extorsão, de cada fazendeiro na região de Alto Paraíso e São João da Aliança. A grande maioria, Daniel, por corrupção, ladruagem, roubo de dinheiro público, e o que não é corrupção, enquanto vestiam a farda, era extorsão. Usava a farda, usava o cargo para extorquir pessoas, tomar dinheiro, e uma pessoa que não quis pagar o dinheiro que ele estava extorquindo foi executada, foi assassinada e ele responde por esse crime na Polícia Federal. Fecho aspas nesse trecho e abro outro. Explodiu a cabeça dela com um tiro de escopeta 12 e se vangloriou com isso, contou para inúmeras pessoas em Caldas Novas, e eu tenho muitas testemunhas aqui, como você se vangloriava do estouro do miolo, que explodiu o miolo para todo lado de uma mulher nova e grávida que morreu nas suas mãos sádicas, assassinas. Fecho aspas desse trecho e continuo em outro. Você foi um otário na mão dele. Agora eu gostaria que você aí pusesse, Luciano, aquela outra gravação das milícias que esse candidato está formando, e essas gravações eu já passei para a Polícia Federal. Você está sob uma medida cautelar de liberdade, onde nós estamos mostrando as suas agressões à população de Caldas Novas e a milícia que você formou com vagabundos e vagabundas. Ah, lá dá para ver evidente, fazendo uma gravata, sem vergonha daquele seu. Ah, lá, o Amauri. Amauri, deixa de ser safado, Amauri. Pegar um rapazinho desse, agredir, da gravata. Vocês não têm vergonha na cara, vocês deveriam ser homens, bando de frouxos. Pega menino na rua, é isso, é sua turma, Belelli. Fecho aspas agora em definitivo. Como se observa, tais expressões não constituem meras críticas políticas ou exercício regular do direito de expressão, mas, ao contrário, caracterizam ofensas pessoais graves e atributos morais depreciativos, ultrapassando os limites do debate democrático. Em tempo, segundo o depoimento das vítimas, na época, eles tomaram conhecimento dos fatos por intermédio de terceiros quando acessaram o referido vídeo e tomaram conhecimento do seu conteúdo. Dessa forma, ao analisar a referida apresentação da live transmitida pelo acusado à luz dos citados normativos, podemos ver caracterizados os seguintes crimes, caracterizados individualmente. Em relação a Carlos Eduardo Belelli, coronel aposentado, candidato a prefeito, o recorrente o injuriou, artigo 326 do Código Eleitoral, ao chamá-lo de ladrão, velho, safado, sem vergonha, moleque. Também o difamou, artigo 325 do Código Eleitoral, por nominá-lo como assediador sexual de policiais femininas no quartel, afirmando ainda que ele já praticou crimes de extorsão e corrupção contra fazendeiros da região, que usava cargo para extorquir pessoas, tomar dinheiro de uma pessoa que não quis pagar o dinheiro que ele estava extorquindo, foi executada, foi assassinada, que explodiu a cabeça dela com um tiro de escopeta 12, se vangloriou com isso, contou para inúmeras pessoas em Caldas Novas, teria muitas testemunhas, enfim. Portanto, restam cabamente demonstrados os crimes de difamação e injúria em sede de propaganda eleitoral do agente, assim como apontado na sentença. Quanto a Valéria Teles Mendes, esposa do candidato acima referido, o recorrente a injuriou, quando, ainda se referindo ao candidato, disse, entre aspas, vai vigiar sua mulher que tem um passado que todo mundo conhece, alguns até a chamam de Maria Batalhão pelo amor que ela tem à farda, com insinuações sobre seu passado.
Cumpre destacar nesse ponto que, apesar da sentença fundamentar também sua condenação nas expressões, entre aspas, puta, piranha, safada, garota de programa, fecho aspas, não se verifica que estas constaram da denúncia e nem mesmo no vídeo da live hora fustigada. Assim, em relação a essa vítima, diferentemente do que fundamentou a sentença, como não foi-lhe imputado fato determinado, entendo que não resta tipificado o crime de difamação, mas apenas o de injúria. Já no tocante à vítima Mauri José de Siqueira, candidato a vereador, em um contexto da apresentação, o acusado o difamou, artigo 325 do Código Eleitoral, ao destacar que, abro aspas, nós estamos mostrando as suas agressões à população de Caldas Novas e à milícia que você formou com vagabundos e vagabundas, fecho aspas, e também o injuriou, artigo 326 do Código Eleitoral, ao afirmar, abro aspas, alá o Mauri, a Mauri deixa de ser safado, a Mauri. Pegar um rapazinho desse sozinho, agredir, dar gravata, vocês não têm vergonha na cara, vocês deveriam ser homens, bando de frouxo, pega o menino na rua, isso é sua turma, Belélio. Fecho aspas. Restam demonstrados aqui também os crimes de difamação e injúria eleitorais perpetrados em sede de propaganda eleitoral do agente. E ainda com relação à materialidade, só fazendo um adendo que não consta no voto, por se tratar de inovação recursal trazida em sustentação oral, em nenhum momento foi requerida perícia, né, nem alegações finais, nem no recurso, ninguém sequer mencionou algum vício nos vídeos dessas lives, né, só fazendo um parênteses que não consta no voto, mas porque isso não constava do recurso. Quanto às condutas tipificadas, verifica-se que o dolo específico restou inequivocamente demonstrado, pois o recorrente em ambiente de disputa eleitoral, no período de propaganda eleitoral, utilizou sua página em rede social para transmissão ao vivo com evidente propósito de atingir a honra objetiva, a reputação e subjetiva a dignidade dos adversários políticos, visando influenciar negativamente o eleitorado. A consumação ocorreu no instante que chegou ao conhecimento de terceiros, que no caso, como foi veiculado em site social na internet em tempo real, com audiência de mais de 1.500 pessoas no Facebook e mais de 2.000 pessoas no YouTube, restando, portanto, plenamente demonstrado pelo número de acessos. A alegação do agente de que agiu sob forte emoção não afasta o dolo. O recorrente admitiu em interrogatório que estava muito alterado e que exagerou nas palavras, mas tal circunstância evidencia, quando muito, a motivação da conduta, mas não a ausência de dolo. Assim, a emoção pode explicar a conduta, mas não a descaracteriza. Quanto ao argumento de que as manifestações teriam sido recíprocas, verifica-se que não encontra respaldo probatório, pois não há nos autos comprovação de que as vítimas tenham proferido as ofensas de igual gravidade, sendo relevante notar que o próprio recorrente não trouxe elementos concretos nesse sentido. A propósito, no recurso, apresentou um link de uma suposta transmissão de Facebook, mas esse link encontra-se indisponível, conforme menciono e trago um print no meu voto. Em relação à afirmação da existência de acordo extrajudicial posterior entre as partes para encerrar ações recíprocas, isso não afasta a tipicidade das condutas já praticadas, pois nos crimes eleitorais, e aqui incluindo aqueles contra a honra, a ação penal é pública incondicionada, na forma do artigo 355 do Código Eleitoral. O contexto eleitoral não autoriza ofensas pessoais desvinculadas do debate programático, pois, como bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral, figuras públicas possuem menor proteção quanto a críticas relacionadas ao exercício de suas funções, mas isso não lhes retira a proteção contra ofensas pessoais infundadas e desvinculadas do debate político eleitoral. Trago no voto precedente do TSE. Portanto, não há falar em atipicidade. No outro ponto, o recorrente argumenta que houve falta de individualização das vítimas Valéria e Amauri, o que afastaria a configuração dos crimes. Esse argumento não convence. Como já mencionado, e aqui não vou repetir, tanto quanto a vítima Valéria quanto a vítima Amauri, houve uma identificação com relação a elas, ainda que o nome completo não tenha sido mencionado, o que é possível fazê-lo pelo contexto. Desse modo, vejo que as 3 vítimas foram adequadamente individualizadas, seja por menção nominal, seja pelo contexto inequívoco das referências. O recorrente invoca ainda a aplicação do princípio indúbio pro réu. Esse aplica-se quando, diante de dúvida razoável quanto aos fatos, deve-se decidir favoravelmente ao réu. Todavia, esse princípio pressupõe uma dúvida razoável, não uma mera alegação defensiva contrária à prova dos autos, uma vez que, no caso, não há qualquer dúvida sobre a materialidade e a autoria delitivas, cabalmente comprovadas pela gravação
da transmissão ao vivo, corroborada pelos depoimentos das vítimas e do próprio interrogatório do recorrente, que admitiu ter realizado a live e proferido as manifestações registradas nos autos. Assim, a prova dos autos é robusta, coesa e harmônica, não havendo margem para dúvida razoável. Então, passo então à análise da dosimetria. E já adianto que farei algumas adequações. Analiso, de forma conjunta, os crimes do artigo 325 do Código Eleitoral, tendo como vítima Carlos Eduardo Belelli e Amaury José de Siqueira, e vou analisar por igual por entender que as circunstâncias são idênticas. Na primeira fase da dosimetria, entendo, assim como na sentença, que há uma circunstância desfavorável às circunstâncias específicas, sob o seguinte fundamento, abro aspas, as circunstâncias do delito extrapolam a trivialidade da espécie, vez que as postagens atingiram incontáveis pessoas durante o período eleitoral. E mais, permaneceram disponíveis por longo tempo para acesso. Tanto assim que durante a instrução processual as vítimas noticiaram que as publicações daquela época ainda eram vistas por elas hoje. Fecho aspas. As demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não lhe prejudicam, assim como apontado na sentença. Então, fixo a pena inicial em 3 meses e 5 dias de detenção e 6 dias multa. Na segunda fase, entendo pela aplicação da reincidência, agravando em 1/6 a pena, o que representa 3 meses e 20 dias de detenção e 7 dias multa. Na terceira fase, há de ser feito o decote mais significativo, pois na sentença, segundo a sentença, teria incidido a causa de aumento da pena previsto no artigo 327, inciso 5 do Código Eleitoral, que menciona que a ofensa teria sido feita por meio de internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real. No entanto, esse dispositivo passou a prever a causa de aumento somente a partir da vigência da Lei 14.192, de 4 de agosto de 2021. No caso, o fato teria ocorrido em 27 de outubro de 2020, ou seja, quase um ano antes. Então, por a impossibilidade da novatio legis impejus, entendo que essa circunstância deve ser decotada. Com relação ao concurso, entre esses crimes, entendo pela aplicação do concurso formal, se tratando de 2 crimes, faço a majoração de 1/6 sobre a pena, totalizando 4 meses e 8 dias de detenção, além de 8 dias multa. Passo a análise dos crimes do artigo 326, que aí são 3 condutas, tendo como vítimas Carlos Eduardo Belelli, Valéria Teles Mendes e Amaury José de Siqueira. Na primeira fase, tal como já adiantado na análise anterior, entendo a circunstância como desfavorável, as demais favoráveis. Então, fixo a pena inicial na primeira fase em 1 mês de detenção. Na segunda fase, também entendo pelo agravamento de 1/6 pela reincidência, configurando 1 mês e 5 dias de detenção. Na terceira fase, também entendo por bem remover aquela causa de aumento aplicada na sentença, tornando então definitiva essa pena. Em tempo, verifico ainda que de forma cumulativa a sentença aplicou uma pena de multa. Ocorre que o artigo 326 do Código Eleitoral prescreve a pena de detenção de até 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa, ou seja, ao contrário do fixado na sentença, trata-se de pena alternativa de detenção de 15 dias a 6 meses, e esses 15 dias por força do artigo 284 do Código Eleitoral, ou pagamento de 30 a 60 dias. Assim, nesse ponto, entendo por bem manter a pena corporal, desprezando a pena de multa aplicada. Também aplico o concurso formal e dessa vez, como são 3 crimes, aplico majoração em 1/5, totalizando 1 mês e 12 dias de detenção. Com relação aos 2 crimes, aplico o concurso material, dando então um total de 5 meses e 20 dias de detenção, mais 8 dias multa. Assinalo, e aqui mantenho a determinação da sentença, que o valor do dia multa deve ser realmente fixado no valor unitário de um salário mínimo, que é compatível com a capacidade contributiva do réu, conforme consignado na sentença, que, abro aspas, pode ser extraída da declaração de bens perante a Justiça Eleitoral no valor estimado de R$ 6.859.267,28,
referente ao pleito que se candidatou ao cargo majoritário no ano de 2020, e aqui fecho aspas. Ainda na análise da sanção imposta, o recorrente pleiteia subsidiariamente a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. Verifico que a sentença fixou o regime inicial semiaberto com fundamento na reincidência, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, por entender, aliás, a linha B do Código Penal, por entender que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, pois as ofensas foram proferidas em rede social com alcance de público significativo e permaneceram disponíveis por longo período. Contudo, observa-se que a sentença deixou de valorar positivamente as circunstâncias da existência de acordo extrajudicial posterior entre as partes com a composição civil de danos para encerrar ações recíprocas, conforme pontuado por todas as vítimas em seus depoimentos. Nesse ponto, cabe destacar que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir excepcionalmente regime mais brando ao reincidente quando a pena for igual ou inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, súmula 269 do STJ, como ocorreu no caso. Assim, não obstante a reincidência, verifica-se que a pena corporal fixada a 5 meses e 20 dias de detenção é muito inferior a 4 anos e possui circunstância favorável, esse termo de acordo, entendo que se justifica a imposição do regime inicial aberto ao réu. Por fim, na situação, descabe a substituição por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena ante a reincidência do sentenciado, assim como identificado na sentença. Então, pelo exposto, senhor presidente, conheço do recurso, no mérito dou-lhe parcial provimento para afastar a tipificação do crime de difamação em desfavor de Valéria, bem como excluir a aplicação da causa de adiamento de pena anteriormente aplicada, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, redimensionando também a reprimenda para o total de 5 meses e 20 dias de detenção, acumulada com 8 dias multa no valor unitário de um salário mínimo vigente, estabelecendo-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. É como voto. Desembargador Laudo Natel, o senhor atuou como revisor. Acompanho na íntegra. Desembargador Pedro Paulo Medeiros. Igualmente, senhor presidente, acompanho o voto do relator na íntegra, igualmente. Desembargador Estefano Fiuza. Acompanho também, presidente. Desembargador Marques Chida. Acompanho. Desembargador Elizabeth Maria. Voto com o eminente relator, Eu senhor também presidente. acompanho. Parcial provimento nos termos do voto do relator. Recurso eleitoral de Castelândia, relatoria do desembargador Laudo Natel, recorrente unidos por uma Castelândia melhor, advogado Jonathan Coutinho Figueiredo e outros, recorridos Cícero Tavares de Oliveira, advogados Adriano Fábio de Carvalho e outros, recorridos Otávio Antônio Dias Júnior e Roberto Vilarim da Silva, advogados Adriano Fábio de Carvalho e outros, recorrido Marco Antônio Carlos, advogado Lucas Freitas Garcia Almeida. Doutor Jonathan Coutinho Figueiredo, inscrito para a sustentação oral. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimos senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, serventuários, procurador eleitoral, boa noite a todos. Trago a apreciação de Vossas Excelências um caso que revela com clareza documental a prática de abuso de poder econômico, em especial abuso de poder político, e em uma escala muito significativa. Este não é um caso de indícios frágeis ou conjecturas. Este é um caso de quase R$200 mil em combustíveis documentados, registrados e comprovados, e absolutamente omitidos das prestações de contas eleitorais. Lembrando um ponto importante, que a prestação de contas for analisada na modalidade simplificada. E esse ponto é muito importante, porque a forma de se analisar a prestação de conta simplificada, ela não adentra muito em alguns pontos da prestação de contas, diferente quando o município é com mais de 20 mil eleitores. E este fato não foi levado em consideração pelo juízo e nem pelo Ministério Público Eleitoral. Quando eu digo documentados, porque consta nos autos
em especial no ID 38, 24, 69, 39, um relatório consolidado com gastos de combustíveis, elaborado com base nas provas produzidas diretamente pelo Alto Posto Castelândia, que foi uma produção requerida em audiência. Foi a única que foi deferida. Todas as demais foram indeferidas pelo juízo. E não são estimativas, excelências. Não são suposições. São registros oficiais de cada abastecimento, com data, hora, produto, quantidade e valor. E esse relatório é uma prova técnica irrefutável e facilmente pode ser acessado por Vossa Excelência nessa ID que eu mencionei. Excelências, a questão central deste recurso, ela pode ser resumida em uma única pergunta. Quem pagou os R$ 193.157,90 em combustível? Porque esses fatos estão provados. As carreatas aconteceram e estão documentadas em vídeos e imagens. Os abastecimentos ocorreram e eles estão registrados pelo posto de combustível. E o valor foi gasto, 193 mil, quase 200 mil reais. Mas quando olhamos a prestação de contas dos investigados, o que é que se encontra? Gastos zerados. Uma campanha de 45 dias que nada foi declarado. Ninguém registrou nada, nem os investigados, nem os partidos coligados. Então, surge uma pergunta: de onde veio esse dinheiro? E aí, na nossa ação de investigação, a gente batalhou para tentar buscar isso aí. E há 3 possibilidades. Recursos próprios não declarados, aí seriam omissão de receita. Doadores ocultos, caracterizariam um abuso de poder econômico. Dinheiro público, uso da máquina, ou seja, abuso de poder político e de autoridade. Todas configuram graves ilícitos eleitorais. E a sentença recorrida simplesmente não responde a essas perguntas fundamentais. Os números aqui falam por si. Excelências, permitam-me apresentar aqui os números que constam nesse relatório que eu citei na ID 38, 24, 69, 39. Esse relatório ele foi elaborado com base nos registros oficiais do Alto Posto Castelândia. Cada abastecimento documentado com data, hora, o produto. E os números, e esses números, a sentença minimizou. Ela alegou como naturais. E são estes. Só para Vossas Excelências terem uma ideia, em 5 carreatas realizadas, foram abastecidos 2.894 veículos. E no dia 5/10, véspera da eleição, 836 veículos. E ao gasto de mais de 50 mil reais. E isso não é uma coincidência, isso é uma estratégia eleitoral. No último dia, fazer esse movimento grande ali, né? Distribuição de grandes volumes de combustível. E ainda tem mais, né? O orçamento municipal, onde nós trabalhamos no aspecto portal da transparência, na busca, apesar que foi requerido em audiência como produção de prova, nós tivemos acesso apenas ao portal da transparência. E o orçamento do município aumentou exatamente em R$ 252.725 em 2024, comparado a 2023, no período eleitoral. Então, e essas informações constam tanto na inicial quanto nas alegações finais, demonstrando claramente esse abuso. O que levou o município a gastar tantos recursos? Infelizmente, nós não conseguimos que o juiz deferisse uma produção de prova, que era o município informar quais veículos abasteceram nesta época, né? Então, isso nos prejudicou muito. Isso não foi uma coincidência de distribuir no orçamento. Isso foi uma estratégia. Eles pulverizaram entre as secretarias de obra, educação, saúde e administração. Nós identificamos isso e juntamos aos autos.
Excelências, até aqui eu demonstrei que estes estão provados por vídeos de realização de eventos, por postagens, por vídeos de chamamentos de carreatas, áudios compartilhados em grupos, relatórios de abastecimento e o relatório técnico. Isso é incontestável, está nos autos. Mas a sentença ela cometeu alguns erros que nós consideramos graves. O relatório demonstrou um gasto de gasolina de 118 mil, etanol 58 mil, diesel 16 mil. Só em combustível, 91% dos gastos representavam gasolina e etanol, combustível que é destinado a veículo de passeio. E, excelências, isso não é para a frota municipal, isso foi para carros de eleitores. Quase 200 mil em combustível não declarado. E o juiz de piso disse que isso é natural. 2.894 abastecimentos concentrados em 5 datas, e é natural. Excelências, com a devida vênia, isso não é uma análise probatória, é literalmente uma cegueira deliberativa, não avaliar esses pontos e dizer que é natural. Segundo ponto, é a rejeição indevida do aumento orçamentário. A sentença diz que não cabe análise do orçamento público em ágio. Excelências, contraria frontalmente a jurisprudência do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral analisa sistematicamente gastos eleitorais anômalos quando há suspeita de uso da máquina pública, que é o caso. Um aumento de R$ 252.725, coincidente ela expressa: gasto com combustível em carreata deve ser declarado com indicação de quantidade de carros e volume por evento. Os investigados declararam 0. Realizaram múltiplas carreatas, documentadas em vídeos, e nada declarado. Isso não é erro, isso é um caixa 2 eleitoral. Isso é evidente. Excelências, partindo para o final, já que o meu tempo se finda, nos resta aqui, neste momento, que este caso não trata de dúvida ou conjectura. Temos a prova documental robusta. São R$ 193 mil em gastos comprovados. 2.894 abastecimentos e documentado pelo posto que abasteceu. Prestação de contas juntada aos autos foi declarado 0. Vídeo das carreatas na inicial, existem vários vídeos, áudios e o aumento do orçamento. Então, nesses termos, excelências, é evidente o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, o uso da máquina pública. E neste ponto é que requeremos o provimento integral do recurso para reformar a sentença recorrida, declarar o abuso de poder econômico e político, cassar os registros dos investigados e declarar a inexigibilidade por 8 anos. É isso que requeremos, excelências. Obrigado, doutor. O relator tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos por uma Castelândia Melhor contra a sentença proferida pelo juízo da 124ª Zona Eleitoral, sediado no município de Bom Jardim de Goiás, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada em desfavor de Otávio Antônio Dias Júnior, Cícero Tavares e Roberto Vilarim da Silva, com fundamento no artigo 237 do Código Eleitoral, 14, parágrafo 9 da Constituição Federal e 22 da Lei 64/90, combinados com o artigo 41A da Lei das Eleições. Bem, o recurso ele é próprio, tempestivo, motivo pelo qual dele conheço. Quanto ao mérito, eu venho discorrendo aqui acerca dos tipos mencionados agora no relatório e também de preâmbulo, anunciando que a aplicação do regime sancionatório é exigência de prova robusta. É um processo que tem mais de 1000 páginas, realmente, bem avolumado, em questão de vários documentos, e documentos que, em tese, sustentariam o que foi trazido aqui da tribuna. Bem, continua ainda mostrando a necessidade de provas robustas, conforme exigência do próprio TSE, e também matéria sedimentada aqui no TRE, onde eu cito um precedente da desembargadora Amélia Martins de Araújo. Aí
sobre a imputação de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. A análise das condutas imputadas aos recorridos deve perpassar obrigatoriamente a suficiência da prova. A recorrente alegou a prática de captação ilícita de sufrágio, disciplinada no artigo 41 da Lei das Eleições, que exige a presença de 4 elementos essenciais e cumulativos, conforme entendimento firmado por esse egrégio tribunal. A realização de quaisquer das condutas enumeradas pelo dispositivo, doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal, qualquer natureza do eleitor, inclusive emprego ou função pública, e o dolo específico de obter voto e a participação no êxito do candidato beneficiado e a ocorrência de fatos desde o registro de candidatura até o dia da eleição. No caso dos autos, a prova produzida pelo recorrente cingiu-se prioritariamente em vídeos e fotos de carreatas e grandes eventos de campanha e nas notas fiscais do posto de combustível que demonstravam um grande volume de transações. Contudo, como bem pontuado pelo juiz Acor, pelo MP de piso, carreatas e manifestações de adesão são atos típicos e lícitos de dinâmica eleitoral, sendo natural que envolvam movimentação de veículos e, por consequência, o aumento do consumo de combustível. Então, esse valor informado da tribuna de 193 mil foi requisitado por parte do juiz de primeiro grau do posto para saber a movimentação que foi aquele dia. Então, inclusive, as carreatas foram realizadas muito próximas uma das outras, não podendo nem se identificar se foi de uma coligação ou se foi de outra. E outro fato interessante que eu acredito sempre é a pergunta do desembargador Marques Chida, lá um município de 3.800 habitantes, e que tem uma diferença de votos de um pouco mais de 200 votos. Esses 200 votos em favor da parte recorrida. Então, o recorrente aqui, a parte recorrente foi a vencedora das eleições lá. Aqui estamos julgando a parte perdedora, tá? Que é um fato até relevante para a questão de abuso. Então, no caso dos autos, a prova produzida pelo recorrente cingiu-se em vídeos e fotos, conforme eu tinha dito. Em momento algum, durante a instrução probatória, foi demonstrado de forma cabal que os recorridos ou seus prepostos tivessem oferecido combustível ou qualquer outro benefício diretamente aos eleitores, com o fim de angariar votos, ou seja, faltou o essencial, a prova do dolo específico e individualização do benefício eleitor a eleitor, o que desconfigura a captação ilícita de sufrágio na forma exigida na jurisprudência. Fato curioso desse processo também que na decisão saneadora houve uma audiência e nessa audiência não foi rolado testemunha por nenhuma das partes. Sendo uma matéria exclusivamente fática, principalmente de compra de votos, de captação de sufrágio, em um município pequeno, a prova testemunhal poderia robustecer também essas alegações, contudo, não foi requerido por nenhuma das partes. A mera participação de apoiadores em eventos, mesmo que utilizando seus próprios veículos, não pode, sob pena de inibir a militância política lícita, ser automaticamente equiparada à compra de votos. O aumento do consumo de combustível, desacompanhado de prova individualmente de vantagem pessoal, com o objetivo de obter votos, não se presta como sustentáculo para condenação por captação ilícita de sufrágio. Aí vem o rechaço à tese de omissão probatória e caixa 2. A principal tese recursal, que merece devido detalhada refutação, reside na alegada omissão da sentença em relação a 2.894 litros de combustível de abastecimentos e no total de R$ 193.157,90, que na visão do recorrente corresponderia à caixa 2 eleitoral e omissão dolosa de gastos. Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, a sentença não foi omissa, tampouco negligenciou o exame do material probatório. O juiz examinou detidamente os documentos oriundos do posto de combustível, inclusive com acompanhamento do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau, e concluiu com acerto que esses dados, embora expressivos numericamente, eram insuficientes para exceder o nexo causal com abuso e a ilicitude imputada aos recorridos. Os próprios recorridos, em suas razões, corroboradas pelo parecer do MPE, em segunda instância, trouxeram um esclarecimento técnico fundamental que aniquila a tese recursal. O montante de R$ 193.157,90 corresponde ao total de despesas do estabelecimento comercial nos dias de maior pico de movimentação na cidade, que coincide com as datas das carreatas e eventos de ambas as coligações. Ou seja, trata-se da totalidade da receita do posto em determinados dias e não de um gasto que se demonstrou ter sido custeado pelos investigados fora da prestação de contas. Confundir o volume total de transações em um estabelecimento comercial em um período de intensa movimentação com gasto individualizado dos candidatos sem qualquer lastro probatório de sua origem lícita ou sua ligação direta e exclusiva com a campanha dos recorridos, configura uma grave distorção interpretativa dos fatos e uma falha na desincumbência do ônus probatório por parte da AIJ. A tese de omissão da sentença, portanto, é logicamente inválida, pois a parte de uma premissa fática de que o valor total das vendas constitui um gasto omitido pelos candidatos. Premissa essa que demonstrou equivocadamente que não comprovada qual seja a totalidade dessas transações e configurou o custo eleitoral ilegalmente omitido pelos recorridos. Quanto ao esvaziamento da tese de gastos ilícitos pela aprovação de contas,
Ademais, a alegação de que os gastos com combustível de campanha teriam sido financiados com fontes ilícitas, caixa 2, encontra óbice definitivo em outro fato inconteste e insuperável trazido nos autos: a aprovação das contas de campanha dos recorridos, conforme registrado no processo de prestação de contas eleitoral, que tramitou perante o mesmo juiz eleitoral e não houve nenhuma impugnação por parte do recorrente. O MPE destacou com precisão no seu parecer que a aprovação das contas esvazia completamente a tese central do recurso. A jurisprudência, ao enfrentar a imputação de captação ou gasto ilícito de recursos, no 30A, vincula a procedência do pedido a demonstração robusta de que os valores movimentados à margem da prestação de contas foram de tal monta e de origem tão vedada que comprometeram a moralidade e a lisura do pleito. O juiz eleitoral, ao aprovar as contas, reconheceu as inconsistências iniciais, inclusive aquelas preliminares levantadas sobre o posto de gasolinas, foram diligenciados, sanadas, com a apresentação de notas fiscais e documentos comprobatórios exigidos. A reiteração da divergência em sede recursal, sem um novo elemento técnico contábil ou financeiro que demonstre a origem proibida ou vulto da movimentação que ultrapasse a capacidade de fiscalização da Justiça Eleitoral, configura mero inconformismo recontextualizado. Argumentar que a ausência de registro de 193 mil nas contas, quando esse valor representa o faturamento total do posto, ou seja, confundindo esses dois, ou tentando levar em confusão esses dois recebedores, ou valores, a origem desses valores, e não o gasto específico dos investigados, é apenas reviver uma hipótese investigativa que ruiu diante da prova documental e aprovação técnica das contas, cuja divergência remanescente foi íntima, de R$ 75 e insuficiente para macular o pleito. O escopo da AGE é a apuração e a gravidade da conduta e a sua aptidão de influenciar no resultado eleitoral, o que não se vê nesse tópico também. Quanto à tese de aumento de orçamento municipal, recorrente de maneira ainda mais periférica e temerária, alegou que o aumento do orçamento municipal no ano da eleição indicaria um possível desvio de recursos públicos em benefício da campanha dos recorridos. Como já ressaltado no precedente do voto, esse argumento, além de constituir uma extrapolação temática incompatível com o objeto da AGE, que se concentra no abuso de poder econômico ou autoridade diretamente relacionada à campanha, carece totalmente de laço probatório. A comprovação simplória entre orçamentos anuais, sem a demonstração cabal de desvio específico das verbas municipais para os atos eleitorais ou para o custeio da campanha dos investigados, não se presta como prova do abuso. O aumento orçamentário pode ser fruto de inúmeros fatores econômicos, administrativos ou investimentos legítimos da municipalidade. Inclusive, a parte recorrida, ela justifica esse aumento do orçamento no gasto de combustíveis pela aquisição de novos combustíveis e também que houve de um ano para o outro um aumento da gasolina por percentual de 8%, conforme a própria órgão, a agência reguladora, e de álcool quase 2%. É assim, o aumento orçamentário, como disse, pode ser fruto de vários outros fatores. Imprescindível seria a prova de que verbas públicas teriam sido desviadas ou aplicadas em atos eleitorais, e não nos atos de qualquer indício, relatório de autoria ou elemento de convicção que corrobore a narrativa de desvio de conduta por parte dos agentes públicos ou candidatos. Trata-se com efeito de uma presunção perigosa e infundada que não pode jamais servir de base para as graves sanções. Ou seja, houve aqui uma presunção. Olha, aumentou o gasto lá na prefeitura, tinha muita gente no posto, então vamos linkar as duas coisas, o que demanda um arcabouço probatório mais robusto. A ausência de gravidade e nexo causal. A caracterização do abuso pode exigir, além da existência da conduta, a demonstração robusta de sua gravidade e de sua aptidão para desequilibrar o pleito, conforme previsto na Resolução 23.735. A recorrente baseia-se em conjecturas, como o suposto consumo normal de combustível e transferência eletrônica de fundos, sem, contudo, demonstrar a materialidade da conduta ilícita. A mera suspeita ou a plausibilidade de uma hipótese investigativa não autoriza a condenação, especialmente diante da realização probatória que demonstrou atos de campanhas típicos compatíveis com a dinâmica eleitoral, a inexistência de prova individualizada de compra de votos, até mesmo o voto anterior de relatoria do desembargador Marques Chida, deixei bem claro isso, que tem que ter 3 elementos, que seria o objeto, que é oferecer, dar, doar, a autoria e também quem seria o beneficiado. E a aprovação das contas de campanha desfazendo a tese de caixa 2 em relação aos valores questionados. Ademais, conforme explicitado no parecer do MPE, pesa contra a tese recursal o fato que os investigados sequer obtiveram êxito nas eleições municipais. Embora a cassação de diploma no mandato não dependa necessariamente da vitória eleitoral, a falta de êxito enfraquece a alegação de que as condutas supostamente abusivas tinham tido uma significativa repercussão na formação da vontade popular, de modo a subverter o resultado do pleito.
Nessa moldura probatória, a cassação de mandatos e a declaração de inelegibilidade, consequências gravíssimas do reconhecimento de abuso, só se justificam diante de prova contundente, apta a remover qualquer dúvida razoável sobre a ilicitude perpetrada. Venho citando a jurisprudência e falo também que os fatos levantados pela recorrente, financiamento próprio, financiamento por terceiro ou financiamento pela prefeitura, que são 3 teses. Ele joga aqui 3 teses, fala, vamos tentar investigar qual que é. Não dialogam com os fatos demonstrados, mas com uma cadeia de conjecturas que não encontram o suporte no acervo probatório. Havendo dúvida razoável sobre a ilicitude da conduta e sua potencialidade lesiva, deve prevalecer o princípio brasileiro da justiça eleitoral que indube o pró-sufrágio, o que impõe a preservação do mandato e da vontade manifesta nas urnas. Diante disso, eu estou com estrita consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, e no sentido que estou conhecendo o recurso e no mérito negando provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação inicial da AIGE, hora julgada. É o meu voto. Voto relatora para conhecer, mas negar provimento ao recurso. Como voto do desembargador Pedro Paulo Medeiros. Senhor presidente, eu acompanho o eminente desembargador Laudo Natel com o seu voto. Desembargador Stefano Fiuza. Consonância com o parecer, acompanho integralmente. Desembargador Marques Chida. Também acompanho. Desembargador Elizabeth. Voto com o eminente relator, senhor Desembargador presidente. Rodrigo Brustolin. Mesmo voto. Também voto com o relator. Julgamento encerrado. Nove, embargo de declaração um agravo interno, cumprimento de sentença, origem Goiânia, relatoria do desembargador Stefano Fiuza, embargante Partido Socialista Brasileiro, advogado Iulei Aquino Machado e outros, embargante Lúcia Vânia Abrão, advogado Iulei Aquino Machado e outros, embargante Marcelo Nogueira Cruvinel, embargado União Federal. A senhora tem a palavra, desembargadora. Obrigado, presidente. Trata-se de embargos de declaração relacionado ao agravo interno em cumprimento de sentença. No meu voto, eu estou conhecendo o recurso, e dada a sua tempestividade, mas proponho a rejeição integral, uma vez que a pretensão do embargante está nitidamente com caráter de rediscussão de mérito. Então, já disponibilizado o voto e não havendo qualquer vício no julgado, eu estou rejeitando os embargos. Divergência, colegiados? Embargos rejeitados. 11 e 12, processo administrativo. 11, Rio Verde, 12, Pires do Rio, relatoria desembargador Rodrigo Brustolin. Obrigado, presidente. Tratam-se ambos de renovação de requisição de servidor, de número 11, da minha querida Rio Verde, da 30ª Zona Eleitoral. Trata-se da aplicação da portaria 294, TSE, em que a última renovação se encerrava dia 30 de junho e deve ser prorrogada até o dia 30 de dezembro de 2026. Né? A servidora exerce com dedicação às atividades e fui testemunha, pois fui juiz eleitoral na 30ª Zona Eleitoral e atuei com a servidora. Então, atendido todos os requisitos, voto pelo deferimento. De número 12, de Pires do Rio, é a 4ª renovação, também todos os requisitos atendidos, a razão pela qual também voto pelo deferimento. Divergente, colegiado. 11 e 12, deferido. 11, processo administrativo, São Luís de Montes Belo, relatoria do desembargador Marques Chida. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, aqui também é segunda renovação de requisição, os requisitos todos atendidos, o voto é pelo deferimento. Divergente, colegiado. E deferido. Não há mais processo pautado. Há algum outro assunto que deva ser trazido ao conhecimento da Corte? Não havendo, fica encerrada a sessão. Agradeço a todos. Muito obrigado.